eu separei para a gente poder conversar rapidinho e levar para você também um pouquinho da nossa experiência e facilitar sua adaptação com o próximo filho ou o primeiro filho, que a gente sempre tem um pouquinho para aprender. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria conversar são 5 dicas de ouro, né? Que eu botei como tema. 5 dicas de ouro que a gente precisa ter para ter uma adaptação legal com o recém-nascido. Então, a primeira delas que eu acho que é uma das mais importantes é a comunicação. A dica número 1, então, é comunicação. Você, infelizmente, né, a gente ainda não consegue ler mente um do outro, e isso é muito importante para você conseguir fazer a adaptação, principalmente nos primeiros dias de um recém-nascido. Então, se comunique com o seu parceiro, se comunique com a sua família, com a sua rede de apoio, diga o que você está precisando, o que está te incomodando, para tentar adaptar o ambiente, ficar mais confortável possível para que esse período inicial aí ele aconteça de forma mais tranquila, né? Então, a primeira dica é essa: comunicação. Não deixe de se comunicar de forma clara, para que os seus anseios, os seus medos, as suas dúvidas, elas sejam bem passadas para quem está ao seu redor, tá bom? Eu tô aqui na varanda da casa da minha mãe, aí tem galo cantando, tem um monte de bicho aqui fora, então vai fazer trilha sonora aí pra gente, tá? Então, a dica número 1, comunicação. Saiba se comunicar, treine sua comunicação desde o período da gestação, para quando o bebezinho estiver em casa, quando as mudanças começarem a acontecer, você conseguir comunicar tudo isso para as pessoas que estão próximas a você, tá? A dica número 2 é a rede de apoio. Lá no Instagram da Carol, ela tem falado muito sobre rede de apoio. E assim, isso não foi algo que a medicina me ensinou. Isso foi algo que a gente pegou na prática aqui no dia a dia. Nada que você estude, que você pesquise e faça, faz tanta diferença como ter uma rede de apoio engajada com você, uma rede de apoio que vai de fato pegar ali no batente com você para facilitar esse período. E aí a gente ouviu algumas pessoas falando: mas eu sou mãe solteira, eu moro longe da minha família, um monte de empecilho. Mas assim, a rede de apoio, ela pode ser um amigo, ela pode ser a vizinha, só precisa ser alguém próximo de você, que na hora que a coisa estiver desandando, a hora que o negócio não estiver dando muito certo, você ter alguém que você possa contar, que você possa tá junto ali com a pessoa para facilitar um pouquinho esse período de transição. Então, invista na sua rede de apoio durante a gestação, já vê quem é ali o parente, o amigo, o vizinho que está mais junto de você, que mais está te acompanhando, e converse com essa pessoa para ela estar próximo de você durante o período de adaptação do bebezinho em casa. Graças a Deus, a gente já contou a nossa história 1 milhão de vezes aqui nas redes sociais, mas a gente preferiu passar esse primeiro mês do Pedrinho na casa da minha mãe. Então a gente está no Rio, tem um quartinho aqui pra gente, que a gente já filmou algumas vezes, e minha mãe e meu pai, e eu tenho 2 irmãs também que moram aqui com a gente, e eles estão sendo essa rede de apoio pra gente. Então, às vezes, quando a noite é insuportável, quando a gente não aguentou, o Pedrinho não dormiu, chorou a noite toda, a Carol dá de mamar para ele, de forma que a gente sabe que ele vai ficar um pouquinho mais calminho, pelo menos por 1 ou 2 horas, e a minha mãe leva ele embora, leva para o quarto ou desce para passear com ele aqui no gramado. E aí são 2 horinhas ali preciosíssimas pra gente, que a gente consegue desligar de tudo, dormir um sono assim sem interrupção, e isso já faz toda a diferença, já recarrega a gente para seguir durante o dia.
E não só isso, né? Todos os cuidados, às vezes coisinhas pequenas, elas se tornam grandes problemas. Lavar roupa, colocar roupa no varal, lavar louça, limpar a casa, tudo isso, nesse período de adaptação, é importante você ter algum tipo de apoio, porque o bebê demanda muito, Muitas vezes no hospital, a gente tem toda uma equipe para cuidar de um paciente internado, a gente tem a equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem, os outros médicos, e a gente divide o cuidado daquela criança com toda essa equipe. Então, a mesma coisa precisa acontecer dentro de casa, você precisa ter literalmente uma equipe para facilitar esse processo de adaptação do bebê. Então, mesmo durante a gestação, ou se você já está com seu pequenininho em casa, procure pessoas para serem essa rede de apoio, que com certeza isso vai facilitar muito a adaptação do seu pequenininho. O terceiro ponto, primeiro então, comunicação. Segundo ponto, rede de apoio. Terceiro ponto, eu conversei muito isso com a Carol, de você ver o bright side das coisas, né? Qual é o lado positivo de tudo que está acontecendo. Porque assim, se você for levar isso se você começar a se irritar com tudo que dá errado, o que não vai faltar é motivo para você estourar. A gente está rindo muito, mas um treinamento para rir, porque assim, o Pedrinho sai do banho, eu ponho a roupa em Pedrinho, tô trocando de roupa assim, quando eu vou botar a fralda, Pedrinho faz xixi pro alto, ele molha o trocador, o berço, a roupa nova, a fralda que acabei de colocar, aí molha a pomada toda que a gente passou, se suja todo de novo, aí tem que fazer o quê? Tem que começar tudo do zero de novo e refazer. Acabou de botar uma roupa novinha, limpinha, aí a fralda vaza, aí suja tudo de cocô. Então, assim, um monte de coisa parece que está dando errado, mas na verdade isso faz parte da adaptação. Então, assim, se você não levar isso para o lado bom, se você não tentar enxergar isso com bons olhos, tudo se torna motivo de estresse, tudo se torna motivo de briga. Então, você precisa conseguir ver dessa forma, e isso também se refletia muito na realidade do hospital. Durante o nosso dia a dia no hospital, era muito... Tudo dava motivo para a gente se aborrecer, tudo acontecia. A criança perdia o acesso, né, aquele local onde a gente faz sorinho. A criança não tomava o remédio que a gente passou e vomitava. Então, assim, se você não se desligar disso e começar a olhar o lado bom, achar alternativas para a coisa funcionar, para dar certo, você se irrita e você torna esse processo de adaptação extremamente ruim, tá? Então, olhe pelo lado positivo, leve bastante coisa na base da brincadeira, porque isso certamente vai facilitar a adaptação com os pequenos em casa, tá? Então, primeira dica, comunicação. Segunda dica, rede de apoio. Terceira dica, bright side. Olhe sempre para o lado positivo das coisas. A quarta dica, e essa vou puxar a sardinha para o nosso lado, busque conhecimento. Tá? Mesmo a gente percebeu o quanto a nossa formação em pediatria foi importante para esse período de adaptação. E aí, mas eu não fiz pediatria. Sim, tudo bem, mas hoje a gente tem uma infinidade de conteúdo bom, de conteúdo confiável, disponível. Então, assim, procure em fontes confiáveis. Eu sempre brinco e brigo com as mães a respeito de jogar as coisas no Google, de procurar coisa no Google. Não faça isso. O Google mostra a raridade da raridade, a super exceção. Ou então o Google te joga para aqueles fóruns de pessoas que não têm informação nenhuma, dando dicas, dando opinião. Eu fazendo uma pesquisa para criar conteúdo aqui, eu caí uma vez em um fórum que as mães estavam discutindo sobre qual é o melhor leite para o recém-nascido. E aí tinha leitinho, tinha falando que o piracanjuba não tinha não sei o que na formulação. Então, assim, tome muito cuidado com as fontes de informação que você procura, tá? Hoje em dia não é tão difícil você ter um pediatra, e eu e Carol, a gente está aqui fazendo esse trabalho, então pode perguntar pra gente
Converse com seu obstetra, com seu nutricionista, com seu médico de confiança. Tire dúvidas com pessoas que vão de fato responder a sua dúvida com segurança. Não fique perguntando para a vizinha, perguntando para o amigo. Ah, não, porque a avó da avó fazia dessa forma, eu vou fazer também. Muito cuidado com isso. Durante nosso curso de primeiros socorros, a gente já conversou como as crenças populares, elas muitas vezes pioram a situação, né? Além de não ajudar, elas pioram. Então, assim, busque conhecimento, tá? Tem muita coisa boa disponível. E uma amigona nossa, médica também, ela falou uma vez uma frase pra gente que marcou a gente e eu achei super engraçado e é real, porque eu passei por isso. Ela falou, caramba, as mães passam semanas pesquisando kit berço, semanas pesquisando qual é a cor, qual é o tecido, qual não sei o quê. Mas pergunta qual foi a mãe que durante a gestação leu um conteúdo bom de amamentação, ou lê um conteúdo bom de primeiros socorros. Ninguém faz isso, tá só preocupado com o kit berço. Então, assim, quando você perceber que você tá meio que perdendo o caminho e pesquisando muito kit berço, lembra que tem muitas outras coisas importantes que você precisa saber para adaptar melhor durante esse primeiro mês, durante a adaptação, né, do bebezinho em casa, tá bom? Busque informação e busque em locais confiáveis, tá? Isso é muito importante. Então, recapitulando, primeira dica de ouro, comunicação, saiba se comunicar. Segunda dica de ouro, rede de apoio, desde a gestação, já comece a montar a sua rede de apoio. Terceira dica de ouro, bright side, leve tudo para o lado bom, olhe pelo lado bom das coisas, não se estresse com qualquer coisa. Quarta dica de ouro, conhecimento. Busque conhecimento em locais confiáveis, não se deixe levar pela voz do povo. Muitas vezes a voz do povo está errado, então a gente tem bastante pessoas capacitadas aí disponibilizando conteúdo de valor. E o quinto, e para mim o mais importante de todos, o que eu percebi que tanto dentro do hospital como pediatra e dentro de casa como pai, foi o que mais fez diferença, é paciência, tá? Então, assim, tenha paciência. Muitas coisas na pediatria, quando a gente está tratando uma criança, quando a gente está começando um tratamento ou a gente dá uma orientação, o que a gente mais encontra problema em relação às mães, aos cuidadores, é paciência para o tratamento começar a fazer efeito, para a febre ir embora, para a criança voltar a ficar ativa de novo e não ficar mais molinha. Se a gente não tiver um treinamento árduo de paciência, a gente também tira o trem do trilho. Então, você precisa ser paciente com você precisa ser paciente com a sua rede de apoio, você precisa ser paciente com o bebê. É muita adaptação em muito pouco tempo. A gente está, como eu falei no início, a gente está há 20 dias de Pedrinho aqui com a gente e olha, a gente já exercitou a nossa paciência assim, em todos os níveis. E eu sei, né, muitas mamães aí com filhos mais velhos já falaram que esse exercício ele só vai aumentando durante o tempo, mas assim, a gente precisa ter paciência. Muitas das nossas orientações no hospital Poxa não, né? Começa o tratamento, vai começar o remédio dessa forma, assim, assado. E só com 48, 72 horas que a gente vai começar a ver uma mudança significativa no quadro clínico do paciente. Então, assim, a gente precisa ter paciência também com a adaptação de um bebezinho em casa. O bebê está aprendendo como que é a rotina aqui do lado de fora, sobre dia, noite, hora de comer, hora de chorar, hora de trocar. Tem muita coisa nova acontecendo. O pai e a mãe estão se adaptando também a essa rotina nova. Então, assim, muita novidade, muito pouco tempo. A gente precisa ter na nossa cabeça de que sem paciência esse caminho vai ser muito mais difícil de ser traçado, tá? Então, comunicação, rede de apoio, bright side, conhecimento e paciência. Essas são as 5 dicas de ouro que eu consegui conectar com a prática no hospital, a prática da pediatria e esses primeiros 20 dias aí com recém-nascido em casa,
tá bom? Se ficou alguma dúvida de tudo isso que a gente conversou, pode deixar um comentário aqui embaixo. A gente está sempre disponível aqui para conversar com vocês sobre educação em saúde, prevenção, pediatria, tá bom? Um beijão e até a próxima.